E dando continuidade ao assunto, agora, na nossa entrevista ao vivo de hoje, vamos falar sobre o Mutirão das Famílias 2024 com o coordenador da Defensoria Pública daqui de Uberlândia, Fernando Orlan Pires Rezende. Fernando, para a gente iniciar esse bate-papo, a gente viu na reportagem que essa é uma iniciativa pioneira. Conta para a gente esse histórico, como que surgiu essa ideia, até chegar na edição de hoje, de 2024. O objetivo, boa noite a todos, boa noite, Matheus. O objetivo da Defensoria Pública, Matheus, sempre foi o fortalecimento do núcleo familiar e a pacificação dos relacionamentos. E é muito interessante porque a Defensoria Pública, ela tende a sempre chamar as duas partes para conversar, para conciliar, para mediar. Porque o objetivo de todos nós, nas nossas vidas, é a felicidade. E não existe felicidade, principalmente no seio familiar, se não houver a pacificação dos relacionamentos. Então, certa vez, nós também criamos o Mutirão do Direito a Ter Pai, que fazemos o reconhecimento da paternidade de crianças carentes. Uma criança chegou para nós, para os defensores, e falou assim: doutor, já que o senhor fez o reconhecimento, colocou o nome do papai na minha certidão de nascimento, caso o papai e a mamãe agora... Eu falei, olha, nós temos a possibilidade de oficiar o cartório e fazer também o casamento civil de forma gratuita. Aí naquele momento eu falei, para já, vamos fazer isso agora. Vocês querem se casar? Eles disseram que sim. Porém, o pai, ele não era divorciado, ele tinha um casamento anterior. E aí surgiu então a ideia de nós pacificarmos esses relacionamentos anteriores dessa pessoa através do divórcio, através da dissolução da união estável ou da regulamentação da guarda, pensão e visitas. Ou seja, vamos organizar a vida anterior daquela pessoa, dando paz para ela, pacificação social, pacificação familiar, para que ela possa então fortalecer o núcleo familiar atual, a sua família atual. Para que isso? Para que ela possa então se casar, constituir uma união estável e que aquelas crianças, adolescentes e jovens sejam criados num seio familiar, sejam formados, e a gente sabe que o seio familiar é que forma o cidadão, é lá que são transferidos os valores morais, éticos, religiosos, para que essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele possa então ser no futuro um cidadão formado, tranquilo e compõe a sociedade de uma forma também equilibrada e faça uma sociedade. A família fortalecida, Matheus, gera frutos resolvidos, que são os cidadãos que vão tocar a nossa sociedade de amanhã. E quais outros serviços são oferecidos nesse mutirão? Você já mencionou alguns, você poderia mencionar todos para quem está nos acompanhando? O Mutirão das Famílias, ele trata de todas as questões relacionadas à família. Então, nós fazemos o divórcio. No divórcio, nós tratamos de guarda, da pensão, da visita, da divisão dos bens, da mulher ou do homem voltar a usar o nome de solteiro. Nós fazemos a dissolução da união estável, que são aquelas pessoas que vivem como se casados fossem, mas não fizeram a oficialização do seu casamento, fizeram às vezes somente a escritura pública no cartório ou às vezes nem isso. Então nós dissolvemos aquela união estável, partilhamos os bens, regulamentamos a guarda daqueles filhos daquele casal, pensão, da convivência, fazemos a oferta de alimentos para aquele pai que quer oferecer os alimentos para o seu filho, mas a mãe não quer receber. Fazemos regulamentação de convivência para aquele pai que quer conviver com a criança e às vezes a mãe impede. Então são diversos serviços que são prestados no mutirão. E por que existe o mutirão, Matheus? Porque existe uma demanda reprimida muito grande na nossa sociedade. Hoje em Uberlândia nós somos, na área de família, 9 defensores públicos para a cidade da pujança de Uberlândia, e apesar de Uberlândia ser uma cidade próspera, e de certa forma rica, existe uma grande população que se enquadra no conceito de carente no sentido legal, Então muitas pessoas procuram a Defensoria Pública para a gente fazer essa pacificação. E é interessante dizer também, Matheus, que nós fortalecemos a família atual fazendo o pedido do casamento gratuito, as pessoas vão ao cartório, fazem então lá o seu casamento gratuito, e também celebramos o acordo de reconhecimento de união estável, que são aquelas pessoas que vivem
em união estável, mas não tem nada regularizado. E que por um motivo ou outro, ou até mesmo por vontade, não querem se casar civilmente. Então nós fazemos o reconhecimento da união estável e estabelecemos ali o período do início da relação, porque isso lá na frente, se eventualmente eles vierem a se separar, vai haver um reflexo patrimonial do que foi adquirido durante aquele período de convivência em comum. E é importante lembrar, né, que as inscrições para a edição deste ano já se encerraram, né? Para quem perder essa oportunidade, o que deve fazer? Boa lembrança, todas as pessoas que estão participando desse mutirão fizeram as suas inscrições lá no final do mês de fevereiro e início do mês de março, né? Então, nós convocamos todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, só pode participar desse mutirão aquelas pessoas que se inscreveram e as pessoas que foram notificadas a comparecer. Porque o objetivo da Defensoria Pública, Matheus, é conciliar, é mediar. É muito simples nós entrarmos com a ação de alimentos, com a ação de divórcio, é simples e rápido. Mas o objetivo da Defensoria Pública é fazer uma educação em direitos. Nós chamamos as duas partes, chamamos o pai e a mãe, ou o esposo e a ex-esposa, e fazemos uma educação em direitos, né? Na presença do defensor público e dos estagiários da Defensoria Pública, nós explicamos para aquele núcleo familiar que foi desfeito, quais são os benefícios, quais são os seus direitos, as suas obrigações e os benefícios de uma composição extrajudicial. Porque eles vão entregar aquela questão para um juiz, esse juiz não conhece a realidade, não caminhou, não trilhou a vida deles, não conhece os valores, né, as dificuldades daquela família, e ele vai analisar aquele caso e vai julgar com a frieza da lei. Na mediação e na conciliação, nós chamamos as duas partes na Defensoria Pública, explicamos para elas os direitos e os deveres, essa educação em direitos, e transferimos a elas a oportunidade de fazer concessões, fazer exigências e conciliar para que eventualmente, aquele casamento seja ali dissolvido, mas essas pessoas fazendo o acordo sobre a divisão de bens, sobre a guarda, sobre a pensão, sobre o modo de visitação do pai que não tem a guarda de viver com seus filhos. Então nós tentamos conciliar. E com essa conciliação, Matheus, nós conquistamos algo muito valioso para essas pessoas. Nós damos a elas o poder do diálogo e o poder da pacificação. Porque ali, às vezes, muitas vezes, essas pessoas estão com os nervos aflorados, né, a flor da pele, mas nesse momento de diálogo, a gente explica que marido e mulher, noivo e noiva, namorado e namorada se separam. Pai e mãe, jamais. Eles vão ter que se tolerar e se respeitar até o final da vida deles, porque na ordem natural das coisas, os filhos daquela família vão subsistir aos pais. Então é necessário que eles se respeitem, que eles tenham uma convivência amistosa, amigável, em benefício da paz familiar dos dois e, sobretudo, da paz familiar dos filhos daquele casal, que é terrível você ver pais e mães degladiando, né, e às vezes usando os próprios filhos como arma dessa guerra, né, e muitas vezes as coisas acabam de uma forma trágica, com feminicídio que a gente está vendo aí, com violência doméstica, violência contra as mulheres. Então a gente tenta pacificar para que esse casal vire a página e sigam suas vidas nos seus novos núcleos familiares. Excelente, Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, boa noite.